Você sabia que o Blender tem um Photoshop interno dentro dele que pode tirar a tua renderização assim, fazer ela ficar desse jeito aqui? E a melhor parte é que esse Photoshop tá em tempo real, direto na tua viewport. Exatamente. O Blender pode fazer o processo de pós-produção sem a tua imagem final estar renderizada através do Real Time Compositor. E é isso que você vai aprender aqui comigo no vídeo de hoje. Só que você percebe que em qualquer parte do workflow do Blender você tem uma tela específica para isso. Você tem uma workspace que te permite trabalhar com aquela parte do teu workflow de maneira mais facilitada. É por isso que já aqui na parte superior você encontra isso daqui, a workspace de Compositor. E clicando nela você encontra esta tela aqui. Que é uma tela que, bom, ela vai estar branca para você precisa clicar aqui em Use Nodes ali na parte superior primeiramente. Essa tela do Blender, assim como várias outras telas do Blender, você olha e pensa, ok, para onde eu vou com isso? Porque você percebe um botãozão enorme ali em cima chamado Backdrop, que quando você clica nele, nada realmente acontece. Porque você percebe que assim que você aperta F12, ou clica aqui em cima em Render Image, cujo atalho é F12, você ganha a tua imagem renderizada e aquele botão ali em cima, aquele botão Backdrop, ele coloca a tua renderização embaixo da tua tela para que você possa enxergar ela. Só que vocês perguntam, ué, ela já está aparecendo aqui nessa tal de Render Layer e aqui eu tenho uma saída final chamada Compositing, mas eu não estou vendo nada. Exatamente porque para enxergar alguma coisa no Backdrop, seria legal que você tivesse um Shift A, Output, Viewer Node. E assim, você pode visualizar alguma coisa desde que você conecte nesse Viewer Node aqui por trás. E com o Viewer Node selecionado, você pode mover isso daqui clicando aqui no meio, você pode escalonar aqui para cima e para baixo. Honestamente, não use isso. Você percebe que isso daqui não é a melhor forma de utilizar o Blender. É por isso que a gente descobre o seguinte. Durante esse processo de aprender o Compositor, você percebe que é melhor você desligar esse tal de Backdrop e remover essa tal de Double Sheet que está aqui embaixo. Porque se a gente precisa de alguma coisa da timeline, a gente sobe a timeline. Ela está aqui embaixo escondidinha. Mas aí você percebe que é melhor você vir aqui e dividir a tua tela em dois, dividir essa nova tela aqui em dois e fazer duas telas. Uma tela você vai fazer para a sua 3D Viewport, e aqui você pode clicar para entrar na sua câmera, e a outra tela você vai clicar aqui, você vai vir aqui em Image Editor e você vai selecionar aqui nesse quadradinho a opção Render Result, que é o resultado da renderização. Isso daqui que nós estamos enxergando é uma renderização estática. Eu já apertei F12, renderizou e gerou aqui para mim essa imagem, tanto que você consegue ver os pixels e tudo mais da nossa imagem, né? Vamos dar Ctrl espaço para sair dessa tela grande aqui. Com essa configuração de telas prontas, você percebe que essa é a melhor forma de trabalhar. E aqui em cima você tem o teu objeto em 3D para você visualizar em tempo real, e aqui embaixo você tem a sua renderização prévia, uma renderização que você pode apertar F12 e assim que ela estiver um pouquinho mais ou menos limpa, você já aperta ESC e manda ela parar e você vai ter essa imagem um pouquinho granulada, mas aqui já boa para fazer uma preview, tá? Então, assim que você já vê alguma coisa, você já dá um ESC lá e já deixa ali para trabalhar. E como isso daqui, a gente já começa a perceber o poder desse negócio. Olha que massa o que dá para fazer aqui. Você pode apertar Shift A e vir aqui em Filter e tem vários filtros aqui, tipo Photoshop mesmo. E você pode selecionar um filtro, por exemplo, como o de Blur. Se você conectar ele aqui em cima, né? Só soltar ele em cima dos fiozinhos, assim como todos os outros nodes, você percebe que você pode vir aqui e dar um blur na tua imagem, né? E ali ela vai ficando cada vez mais borrada. Entretanto, ela ainda não está rodando em real time na nossa viewport. Por quê? Porque para ela rodar em real time, é só você clicar aqui no teu botão de opções de renderização, clicar aqui se você quer o Compositor desativado, ativado apenas na câmera ou sempre ativado. Em nosso caso de estudo, vamos colocar aqui em sempre ativado e voilá. Nós temos aqui Real Time Compositor. E você consegue perceber que ali em cima é muito mais responsivo do que aqui embaixo. É por isso que eu quero mostrar os dois para você hoje, para você ver que não só essa ferramenta é poderosíssima e muito mais responsiva no modo Real Time, como ela também é equivalente. Então você não vai ter problema nenhum da tua imagem parecer uma coisa na 3D Viewport e na hora que renderizar ficar uma coisa completamente diferente. Perfeito, então. Não vamos precisar utilizar então esse Blur Node. Vamos segurar a tecla Alt, clica, segura e arrasta ele daqui e vamos deletar ele com a tecla Delete. E vamos começar a fazer a nossa pós-produção, a nossa photoshopada. O nosso primeiro passo vai ser o seguinte, a gente precisa que o nosso donut seja uma imagem com fundo transparente. É para isso que você descobre a seguinte opção. Você descobre que vindo aqui em opções de renderização, né, Render Properties, você vai vir aqui em Film e você vai clicar nessa opção aqui, ó,
Transparent. Essa opção de transparência, ela vai fazer o seguinte, se ela estiver desligada, você vai ver que o fundo da tua imagem vai estar preto. Se você ligar ela, você percebe que ele fica com esses quadradinhos, indicando que isso aqui agora está renderizando um canal alfa com fundo transparente. Depois que você descobre essa opção, você pensa, ok, então a partir desse momento agora eu tenho uma imagem com fundo transparente. Então a primeira coisa que eu gostaria de fazer com essa imagem é mudar o background dela, mudar o fundo dela, para que esse fundo dela tenha a cor que eu quero. Se eu quiser que ela tenha um fundo branco, vermelho, verde, rosa, como que eu faria isso? No Photoshop a galera só cria uma nova layer e bota lá por baixo. E aqui nós vamos fazer basicamente a mesma coisa. Para a gente criar um fundo novo para essa imagem, a gente vai fazer o seguinte. Para escolher a cor do teu background, você vai apertar Shift A, vai vir aqui em Input e você vai escolher RGB. Ou você aperta Shift A, clica em Search e digita RGB. É importante você perceber que ao longo da sua jornada aprendendo Blender, essa barra de busca vai ser a sua amiga, porque ao invés de ficar procurando em meio a um monte de menu, você só clica nela e digita o que você quer. Muito mais rápido. Enfim, agora que fica a pergunta, como que eu combino o meu render com esse background que eu quero criar aqui? Para você fazer isso, você vai precisar misturar esses dois. Para você misturar essas duas imagens, você precisa pensar o seguinte, isso daqui que eu tenho é uma cor sólida. Se eu conectar isso daqui, tudo que eu vou ter é uma cor sólida. Isso vai até deletar entre aspas, né? O meu donut. Ele ainda tá aqui, mas ele tá invisível porque tem essa cor que tá passando por cima de tudo. Esse é o meu background. E eu quero que o meu donut esteja por cima desse meu treco. É por isso que existe um node que você vai procurar, apertando Shift A, vai vir aqui em Color e você vai procurar por Alpha Over ou Search Alpha Over. Esse Alpha Over é autoexplicativo. Nós temos uma imagem a qual nós configuramos um fundo transparente. Um fundo transparente se chama canal alfa. Esse canal alfa separa o fundo em preto e a imagem em si, né, o objeto, em branco. E nós vamos utilizar esse alpha over para dizer que o que a gente quer de canal alfa vai estar embaixo, transparente, e o nosso objeto em si vai estar por cima. Alpha over, sobre, né, tipo o alfa sobre. Basicamente o que você percebe é que você só precisa conectar um embaixo, conectar o outro em cima, conectar isso aqui na imagem, você vai continuar não vendo nada, por quê? Porque você ainda não disse para ele qual é o canal alfa. E é por isso que nós temos essa saída aqui, a saída de canal alfa, a qual você conecta aqui no Factor. Feito isso, você já, uou, separou, alpha over errado. Então você precisa inverter esses dois canais, tá? Esse de baixo vem para cima e o de cima vem para baixo. E aí você percebe que você tem basicamente o mesmo efeito do Photoshop, onde você pode mudar o fundo da tua imagem aqui para a cor que você quiser. Qual cor que a gente vai escolher? Vamos ser esperto, vamos escolher uma cor aqui, ó, clicando nessa corzinha, pegando aqui esse conta-gotas e escolhendo ela aqui, ó, de cima do nosso donut, tá? Aí clicando aqui, eu vou aumentar a saturação até ficar um rosinha ali que eu ache agradável. Vamos apertar a tecla Z e vou desligar o Toggle Overlays, ou se você não tiver isso ligado, só vem aqui e desliga esse botãozinho aqui em cima de Show Overlays. Então a primeira parte do nosso workflow a gente já fez, que foi fazer o nosso background. Então a gente pode fazer o seguinte, vamos pegar esses nodes aqui que a gente criou, vamos selecionar ambos e, desde que você venha aqui em Edit Preference e tenha o addon do Node Wrangler, que é esse addon aqui, ativado, que é aquele addon que a gente usou na parte de criar materiais, você pode apertar Shift P para criar um frame em volta disso daqui. E esse frame cria uma caixinha que a gente pode mover para onde a gente quiser. Daí a gente pode apertar a tecla M e renomear esse frame. Colocar aqui, por exemplo, Backgrounds aqui embaixo. Pode colocar o nome e o label dele como background. E você vai ver que vai ficar o nome background ali em cima dele. Dessa maneira vai ser muito mais fácil de você enxergar o que está acontecendo, porque você sabe que esses dois nodes aqui cuidam do background da nossa imagem, tá? A gente pode deixar ele aqui. Vamos mudar a cor dele também, se você quiser, você pode ligar a cor dele e mudar ele para a cor rosa aqui, para indicar que ele é o fundo rosa que você está trabalhando. É muito importante que quando você trabalhe com nodes, você seja organizado ou organizada, tá? Isso vai ajudar você a fazer presets, né? Salvar esses presets e reutilizá-los no futuro, caso você queira, é claro. Então é o seguinte, vamos apertar a tecla N para fechar esse painel. E agora que o nosso background está pronto, vamos fazer uma coisa que a gente só faria no Photoshop, que é pintar uma coisa aqui em cima para dar uma sensação de luz mesmo. Vamos fazer uma luz branca aqui em cima. Mas vamos fazer isso daqui com o que o Blender tem a oferecer. Vamos procurar aqui por Mate, e aqui em Mate a gente vai encontrar a Ellipse Mask.
a qual você não precisa saber que está em Mate, porque você pode apertar Shift A, Search, Ellipse. Ou só digitar Eli. E aí você clica aqui em Ellipse Mask. Isso daqui, se eu der um Ctrl Shift Click, ele vai dar pra gente aqui esse nosso Viewer Node, que por enquanto não tá mostrando nada, né? Por quê? Porque se a gente vier aqui nesse de cá e colocar aqui em Viewer Node, a gente vai enxergar o que esse Viewer Node tá mostrando. Dessa maneira aqui. Ctrl Shift Click para visualizar. O Viewer Node permite que ali embaixo eu enxergue apenas o node selecionado, tá? Aqui em cima ele não vai funcionar muito bem, mas aqui embaixo vai funcionar numa boa. Se quiser que ele funcione aqui em cima, você tem que conectar aqui em cima, tá? Então eu prefiro deixar assim porque aí eu dou no clique, é mais rápido. Mas beleza, vamos fazer assim então. Segura a tecla Shift no seu teclado, clica, segura e arrasta com o botão direito do mouse. Ele vai criar essa bolinha aqui. Essa bolinha se chama Reroute, que ela é realmente uma rerota, ela para mudar a rota do node. A gente pode conectar os dois aqui. Esse Ellipse Mask é simples, ele gera máscaras de elipse. É basicamente isso, não tem muito segredo não, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai modificar aqui o tamanho nele, né? Ele tá com tamanho de 200%, vamos deixar ele aqui com tamanho de 200 por... de ponto 200 por ponto 200, né? Ele vai ficar redondinho. E, na verdade, vamos fazer assim, vamos colocar ele em ponto 5, ponto 5. Beleza, é um bolão. Nós temos um bolão aqui no meio da nossa imagem, tá? A gente pode agora segurar a tecla Shift e ir arrastando ele para o lado e arrastando ele para cima, utilizando os eixos Y e X aqui. E vamos colocar ele ali em cima. A gente pode colocar ele em ponto 150 e ponto 9 aqui, que ele vai ficar aqui em cima, como se fosse uma bolinha. A ideia é que ele seja o nosso solzinho, tá? Porque ele vai ficar como se fosse uma luzinha branca aqui em cima mesmo, para dar uma luz direcional mesmo para nossa imagem, tá? Então a gente vai ter que fazer o quê? Vamos ter que colocar isso daqui sobre o nosso background. Mas aí tem uma coisa, se liga só. Se a gente quiser combinar alguma coisa que não tem um canal alpha, a gente pode utilizar o Mix Node. Eu posso dar um Shift A, Color, Mix. E olha que interessante, eu vou colocar esse mix aqui dentro só para você ver uma coisa. Eu poderia utilizar esse mix aqui dessa maneira aqui, ó. Da mesma maneira como eu utilizei o meu Alpha Over, tá vendo? Eu posso deixar ele aqui e conectar o meu alpha aqui, mesma coisa, ele vai fazer praticamente o mesmo trabalho, tá? Então vamos aqui inverter. Só que o alpha over, ele tem mais qualidade quando nós temos isso daqui, um canal alpha. Então se você tem um canal alpha, utilize o alpha over. Por quê? Porque ele é um mix preparado para canal alpha, tá? Então usa ele aí, beleza? Vamos usar aqui o que tem mais qualidade para a gente poder ficar melhor. Caso a gente não tenha um canal alpha, né? Então a gente faz o quê? A gente vai utilizar o nosso Mix Node. Shift A, Color, Mix. E colocar ele aqui. Esse mix aqui, ele é simples. Ele funciona da mesma forma como o Photoshop. Ele é exatamente ali, tipo, os modos de sobreposição de camadas do Photoshop. O modo Mix, ele mistura uma coisa na outra. E através do Factor, você seleciona a opacidade entre um e outro. Vamos utilizar a imagem aqui para você ver, ó. Tá vendo? Ele define quanto de cada um ele vai mostrar. Mas da mesma forma como no Photoshop, tem dois modos que a gente utiliza mais. Multiply e Add. O Multiply ele faz o seguinte, ele elimina o branco e deixa o preto. Então se eu clicar ali no meu modo e colocar em Multiply, você vê que ele deixou o preto e tudo que era branco deixou transparente, permitindo que eu enxergasse através dele. Entretanto, você pode colocar o modo Add. O modo Add elimina o preto e deixa o branco. Então se eu colocar o modo Add, você vai ver que ele arranca tudo que é preto e deixa só o que é branco, colocando a nossa luzinha ali em cima, tá? E aí você vê que eu já tenho aqui essa bolota, que é a bolota que eu quero que seja a nossa luz direcional vindo ali de cima. E agora é que vem aquela sacada. Nós vamos fazer com que essa bolota aqui não fique por cima do nosso donut, porque ela está por cima do nosso donut. Eu quero que ela afete só o meu background. Então, para que ela afete o meu background, é que uma coisa muito importante você percebe aqui, que a ordem dos tratores altera o viaduto, ou que a ordem dos nodes altera aquele resultado final. Então, vou segurar a tecla Alt, clicar no meu Add Node e puxar ele. Porque eu não vou colocar ele aqui, nessa região. Eu vou colocar ele aqui, junto com o meu background. Então, vou encaixar ele aqui na frente. Beleza? E a minha Ellipse Mask eu vou colocar aqui
Dessa maneira agora você enxerga que ele está por trás do nosso donut, tá? Lembrando sempre que a ordem dos nodes altera o resultado, tá? Então se você tiver em cima e embaixo aqui, pode ser que dependendo do node que você está usando, o resultado seja diferente. Fique atento ou atenta a isso, tá? Só que tá um bola tão branco sem graça, né? Se a gente olhar aqui na nossa viewport aqui, fica um negócio meio nada com nada, sabe? Então vamos utilizar a nossa imagem aqui como referência mesmo por enquanto, tá? Por isso que é bom utilizar os dois, a imagem e a viewport render ao mesmo tempo, para você ter certeza de que tá tudo correndo bem. Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar essa bolota aqui, vamos dar um blur nela para ela não ficar essa bola dura, né? Tipo, ela ficar realmente com o efeito de iluminação ali atrás. E é para isso que a gente vai apertar Shift A, vir aqui em Filter e procurar um blur, né? De borrar. Como coloca ele aqui em cima. E aqui nós vamos ligar a opção de Relative. Essa opção ela faz o seguinte, ela desconsidera o tamanho da sua imagem e ela sempre vai fazer borrar a mesma quantidade, independente de você aumentar ou não a resolução da tua imagem. Por exemplo, se no teu render final você vier aqui em Output e falar, cara, eu quero renderizar com o dobro da qualidade. Aí você vai e aumenta aqui, tipo, dobra tudo aqui, sabe? Deixa o render lá em 4K. Se você não ligar o relativo, pode ficar pixelado, o resultado pode ficar diferente. Ele estava pensando em quantidade por pixels. Se você aumentar a quantidade de pixels, você quebra o negócio. Então sempre liga esse tal de relativo, clica, segura e arrasta para baixo. E segura no Shift você pode arrastar esses dois para frente e ir borrando aqui, ó, em porcentagem. Dessa maneira aqui, você vai criando aquela borrada ali em cima e a gente pode colocar aqui ó, uns 30% e voilá! O resultado que nós temos é esse borrãozinho aqui, dando uma sensação de iluminação mesmo. Lembrando que isso daqui também aparece em tempo real na nossa viewport aqui em cima, tá? Eu estou utilizando os dois porque eu quero demonstrar para você a questão da consistência, tá? Dessa maneira aqui. Agora a gente pode fazer o seguinte, essa barra de Factor aqui, ela vira uma barra de opacidade, porque se eu botar ela em 0, nossa bolotinha some, e conforme eu vou aumentando ela, ela vai reaparecendo. E aqui eu posso decidir quanto desse efeito eu quero no fundo da minha imagem, tá vendo? Vamos colocar isso daqui em 0.3 mais ou menos, para ter um efeito bem sutil. E se você quiser também, você pode fazer o seguinte, você pode mudar o eixo do borrado. Eu tô vendo aqui que ele tá em None, mas se eu colocar em Y, ele vai borrar mais de cima para baixo. Se eu colocar em X, ele vai borrar mais da esquerda para a direita, tá? Nesse nosso caso aqui, vamos até fazer o seguinte, vamos deixar ele em... acho que eu deixar em None mesmo, para deixar ele aqui mais uniforme. E como isso daqui tudo também pertence ao background, vamos clicar aqui, segurar, arrastar e deixar aqui também, né? Faz parte do nosso background. Então o nosso background, ele é isso daqui. Ele é esse fundo com esse brilho ali atrás. Basicamente a mesma coisa que você faria no Photoshop. É um pouco mais complicadinho que o Photoshop? Com certeza é um pouquinho mais. Mas por quê? Porque o Photoshop... Porque aqui você tem opções como Chroma Key, por exemplo. Então você pode botar um vídeo com fundo verde e botar um 3D por cima desse vídeo com fundo verde e criar uma coisa assim bem cinematográfica, né? Então, dado que o Blender é feito para fazer coisas mais complexas, ele acaba também tendo um nível a mais de complexidade. Mas é durante esse momento que você aprende essas coisas mais complexas que você percebe que é isso que te faz um profissional diferenciado. Um profissional diferenciado é o profissional que sabe fazer coisas complexas. Porque se você só sabe fazer coisas simples, vão te pagar o preço para você fazer coisas simples. Mas se você sabe fazer coisa complexa, vão te pagar o preço porque você é um dos poucos que sabe fazer as coisas complexas. Então é nesse momento que você pode se animar e perceber que você está aprendendo algo que, cara, eu tô me tornando mais capacitado, eu tô me tornando alguém além do mercado. Então isso aqui tá me fazendo um bem profissional incrível. E aí que você pensa, pô, beleza, complicado? É, mas é por saber coisas complicadas que o engenheiro ganha mais que o pedreiro, tá? Agora que a gente já fez o nosso background, que a imagem já tá ali com um fundo bonitinho, já tá legal, mas vamos dar um brilho nessa imagem. Uma coisa que é muito comum de acontecer em fotografia é que quando você tem um highlight como esse daqui, ele não fica concentrado dessa maneira como ele tá aqui no Blender, tá vendo? Ele não vai ficar somente aqui. Essa luz, ela vai vazar, ela vai escorrer para fora, criando o efeito de glow. Isso é muito comum em fotografias, principalmente quando tem muita reflexão vindo na direção da lente. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, tecla Home para centralizar tudo aqui, deixar tudo bonitinho. Vamos focar aqui, né? Sempre tecla Home para dar essa centralizada. Vamos focar no nosso donut aqui. E agora nós vamos criar o efeito de glow. Para criar esse efeito, você poderia utilizar render passes e várias coisas complicadas, mas eu vou te mostrar o macete da facilidade aqui. Ó. Nós vamos dar Shift A
e nós vamos adicionar um node que a gente já viu, que a gente já até utilizou para poder fazer aquela nossa coisa de materiais aleatórios, que é o node do ColorRamp, que ele está bem aqui, em Converter, ColorRamp, ou Search ColorRamp. Dá um Enter aqui para selecionar. Vou colocar ele bem aqui. Beleza. O que ele fez com a nossa imagem? Ele deixou a nossa imagem preta e branca, tá? E isso daqui é o que a gente quer com a nossa imagem original. Eu vou apertar Alt para soltar ele aqui. Vou pegar a nossa imagem original e vou colocar ele aqui no nosso Factor. Ctrl Shift, clica e voilá. Eu tô vendo ela aqui embaixo, não tô vendo em cima. Por quê? Porque eu preciso que ela esteja aqui também, tá? Beleza. Vamos deixar ela aqui. Tô vendo o nosso donut preto e branco com fundo preto, beleza, agora eu quero o seguinte, eu vou utilizar essa minha color ramp para isolar os highlights. Augusto, o que são highlights? Highlights, você descobre que são nada mais do que os pontos mais claros da sua imagem. A gente já falou um pouco sobre isso nas aulas anteriores. Nós temos os highlights e os shadows, né, que são ali as duas extremidades. Highlights, shadows. E aqui no meio são os midtones, né? Tons do meio, simples assim. Então, para isolar os nossos highlights, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos trazer esse negócio aqui mais para dentro e trazer o nosso preto mais para cá. Dessa maneira, nós vamos fazer o quê? Nós vamos juntando os dois, isolando as partes mais brilhosas. Augusto, quais são os highlights que eu quero isolar aqui? Daí você pode me perguntar, mas Augusto, quais são os highlights que eu quero isolar? Pense simples. Por exemplo, aqui nós temos um highlight. Vamos tentar isolar ele. Vamos tentar juntar a bolota de contraste até deixar o mais perto possível desses highlights aqui. Que são as partes mais brilhosas da nossa imagem. Tá vendo que nós temos brilhos bem isolados, bem pretinhos? É isso daqui que a gente quer. Highlights bem isolados. Aqui você pode reduzir ou aumentar para deixar ele ainda mais contrastado, ao ponto dele ficar parecendo um desenho de tinta. No nosso caso, vamos fazer o seguinte. Vamos permitir que ele tenha highlights intensos aqui e highlights menos intensos aqui, mexendo mais ou menos aqui no nosso color ramp. E beleza. Isso daqui a gente já aperta Shift P de frame, porque eu não sei, mas é P, poderia ser F, mas enfim. E aqui a gente vai mudar o nome do nosso frame, tá? E aqui a gente vai mudar o nome do nosso frame para Glow, ou Brilho, né, se assim você preferir. Vamos até colocar ele aqui em branco, né, pra gente saber que se trata de um brilho. Ou melhor, vamos colocar em branco não, porque ficou impossível de ler. Vamos colocar ele aqui num cinzinha, sei lá. E aqui a gente pode jogar ele aqui um pouquinho para trás. Ele vai ser como se fosse uma outra camada de edição do Photoshop. Mesma ideia. Só que aqui, ao invés de a gente fazer camadas uma por cima da outra, a gente faz caixinhas, né? Na minha opinião, é até um pouco mais complicado. Eu prefiro o Photoshop. Mas não deixa de ser uma ferramenta extremamente poderosa, né? Então, enfim. Com essa coisa doida que a gente fez aqui pronta, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos borrar isso daqui. Então, a gente vai dar um Shift A. Filter, Blur. A gente aprendeu que o que borra as coisas é o Blur. Vamos jogar ele aqui dentro do nosso Glow. Colocar o relativo. Botar aqui uns 20%, né? Que ficou muito. Vamos colocar aqui uns 5%. 3%, 2%, aí, e dá esse borradinho aqui. E agora esse borradinho, vou colocar em 3 mesmo, a gente vai usar ele para sobrescrever em cima da nossa imagem e dar esse efeito de bloom, de glow e tal. Então, agora, mesma coisa que a gente já aprendeu. Joga isso daqui para trás, Shift A, Color, Mix, e agora a gente combina a nossa imagem aqui, né, com o nosso bloom. E agora a gente combina o nosso glow com a nossa imagem, conectando um em cima e um embaixo. Porém, o modo ainda está em mix. O mix ele seleciona entre um e o outro. O mix é tipo ou um ou outro. A gente quer o quê? A gente quer um modo que elimina o preto e permanece o branco. Esse modo é o Add. Então, clica aqui no modo Add e voilá! Está brilhando! Agora você vê que tem um efeito de brilho aqui em cima. Mesma coisa que você faria no Photoshop, só que com bloquinhos ao invés de layers, tá? Aqui a gente pode utilizar esse factor como... Agora aqui é o seguinte, né? A gente pode utilizar esse factor como uma camada de opacidade. O problema é que ele está reduzindo a opacidade da camada errada, né? Então vamos inverter isso daqui. Um vai para baixo e o outro vai para cima, porque agora o nosso factor ele vai afetar a parte branca, né? Dessa maneira aqui. Então com isso você tem esse efeito de brilho aqui que a gente estava procurando. Você pode reduzir ou aumentar ele. Eu acho que vou colocar ele aqui em 0,35. E aqui a gente pode sempre voltar
e alterar, né, onde que ele está atingindo, deixar ele mais concentrado, né, deixar ele vazar mais ou menos. O importante é que você pode sempre conectar ele aqui na tua saída, ver o que que ele está mostrando, como ele está ficando. Por exemplo, eu gostaria que ele fosse um pouco mais espaçado, né, colocar ele aqui num 5%, né, em ambos os campos aqui, para ele ficar um pouco mais espaçado mesmo. Conectar ele aqui e ir trabalhando aqui, ó, na tua opacidade. Deixa aqui em 2.50, por exemplo, e voilá. Agora nós temos sem o brilho e com o brilho. Tecla M muta o Node, tá? Não tá aparecendo aqui porque, enfim, nosso Screen Crash aqui tá desligado. Mas muta, desmuta. Aí você vê ele com brilho e sem brilho. O legal é que dá uma vida. Uau, né? Mas aqui vem uma questão interessante. A galera mais experiente no Blender pode ser que conheça um Node chamado Glare Node, que você encontra aqui no Shift A, Filter, Glare. Esse Node aqui ele dá basicamente o mesmo efeito, né? Então, por exemplo, eu poderia, ao invés de fazer toda essa coisa aqui, eu poderia meramente conectar a minha imagem no Glare Node, conectar ela aqui na saída, e se eu mudar ele de Streaks para Fog Glow, eu posso vir aqui nesse mix e colocar ele em 1, né? Que ele vai deixar a minha imagem aqui embaixo preta, e eu posso reduzir o threshold dele para escolher onde que eu quero que tenha brilho. Por que eu não estou utilizando ele? Reparou que ele não está aparecendo aqui na minha viewport? Essa é a razão pela qual eu não utilizei ele aqui. Mas ele é plenamente utilizável, tá vendo? Ele vai... Você consegue isolar as partes que vão brilhar mais. E uma coisa interessante dele é que quando você volta o mix dele de 1 para 0, ele preserva, né, as cores do nosso objeto no Glare. Então eu acho que dá um efeito até mais bonito em alguns casos, se você olhar aqui. Eu só não utilizei ele aqui realmente porque ele não estava funcionando na viewport em tempo real na época da gravação desse vídeo, tá? Mas pode ser que aí no seu computador, dependendo da época que você está assistindo esse vídeo, ele vai estar funcionando normalmente. Então eu resolvi citar ele aqui para o caso de você preferir utilizar ele. Como eu falei, o que eu gosto dele é que ele preserva as cores, né, na hora de dar o brilho. Isso eu acho bem legal. E a técnica que a gente utilizou é uma técnica bem photoshopada mesmo. Ela só utiliza o branco e dá aquela coisa meio fake, digamos assim. Enfim, o que importa é que a nossa imagem agora está muito, muito, muito bonita, né? Então a gente agora pode conectar isso daqui aqui, né? Deixar ele aqui dentro do nosso Glow e posicionar a nossa caixinha de um jeito mais racional, sabendo que ela está à frente, né? Porque ela está acontecendo depois do background. Então você se organiza sempre da maneira que você preferir. Se você quiser, você pode apertar a tecla N para fechar esse painel, né? Segurar a tecla Shift, clicar com o botão direito do mouse e colocar uns reroads, né? Para poder ir deixando as suas linhas mais retinhas. Enfim, você faz o que você preferir, né? Então você organiza do jeito que você quiser. E agora que nós temos o Glow, nós vamos passar para a parte de fazer um leve color grading, né? Deixar nossa imagem ainda mais bonitinha. Bom, uma coisa que eu não tô gostando aqui ainda é que eu tô achando essa sombra ali muito, 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 muito forte. Eu quero pegar essa lâmpada daqui e colocar ela mais perto. Deixa eu ver pela câmera. Aí, agora tá legal. Agora tá bem propaganda mesmo de donut. Então, vamos dar um color grade nisso daqui. Augusto, o que é color grade? Você deve se perguntar. Color grade, né, ou graduação de cor, é nada mais do que você dar uma brincada com as cores para deixar ainda mais harmônico. Dentro do Blender, a gente tem um Node que ele faz só isso. Shift A, Color Balance. Ele vai servir somente para isso mesmo, para dar color grading, tá? E aí ele vai ter a graduação de cor por cada região, né? Então é mais fácil de ver essas regiões de graduação de cor agora utilizando a nossa imagem já pré-renderizada, né? Eu dei render, esperei um pouquinho e dei ESC logo de uma vez. Aqui vai ser mais fácil enxergar. Por quê? Porque eu vou subir isso daqui para cima, trazer isso daqui para cá, apertar a tecla N para abrir esse painel aqui e vou utilizar essa aba aqui, que é a aba dos scopes. Isso daqui vai ajudar muito a você entender o que diabo que você está fazendo com a tua imagem, tá? Aí você pega e fala, ok, Augusto, parece agora que eu tô num submarino, que eu tô detectando um inimigo e daqui a pouco eu vou apertar um botão vermelho e vai sair um torpedo aqui. O que eu tô olhando? O que é isso? Bom, isso daqui é nada mais do que o seguinte, eu vou utilizar essa sample line para te explicar. Isso daqui está detectando os pontos mais claros e mais escuros da nossa imagem. Por exemplo, clicando em sample line e descendo aqui a nossa tela, deixa eu dar uma ESC aqui rapidinho, beleza? Clicando aqui nessa sample line e clicando num ponto claro, clicando e arrastando para um ponto escuro, o que você percebe? Você percebe que por onde você passou essa linha, ele está dizendo que tá claro, tá claro, tá claro, tá escuro porque chegou no donut, tá escuro porque chegou nessa parte aqui, tá claro porque chegou nessa parte,
Então, basicamente, esses scopes, eles são uma representação gráfica de o que está claro e o que está escuro na tua imagem. Isso daqui é fantástico para você terminar de fazer a edição da tua imagem, porque você sabe o que você está fazendo. Eu acho que essa é a melhor parte, tipo, você sabe o que diabo você está fazendo, porque você está enxergando. Então, nessa waveform aqui que a gente vai utilizar para poder entender isso. Eu gosto de mudar ela daqui para outro canal, né? Você tem aqui os canais de red, green e blue, tem aqui os canais de magenta, ciano e, enfim, amarelo, sei lá. E tem aqui os canais combinados, tá? Coisa muito importante. Você vai utilizar esse color balance para balancear isso daqui, enquanto você vê se a sua imagem está ficando bonita. Infelizmente, a gente não consegue ter os scopes aqui do lado da nossa 3D Viewport. É por isso que eu estou colocando essa imagem aqui embaixo, tá? É para a gente poder ter acesso a esses scopes, sem depender da nossa 3D Viewport, né? Porque senão ela ficaria largadinha ali. Esses scopes só aparecem nesse editor aqui, chamado Image Editor, né? Que é esse daqui. Bom, vamos lá. Esse primeiro daqui são nossos shadows. Se a gente abaixar, ele vai deixar nossa imagem escura, tá vendo? O que ele tá fazendo? Olha que interessante. Se eu apertar Backspace para resetar, você vê que a nossa imagem tá no meio aqui. Se eu for puxando ela para baixo, ela vai afundando a nossa imagem, vai escurecendo. Isso daqui é porque ela tá brincando, né? Tá pegando a nossa imagem e tá abaixando, tá deixando ela mais escura. Aqui, mesma coisa, ela tá deixando mais clara. Tá vendo que ela tá toda nesse espectro aqui em cima de cores claras? Exatamente isso daqui que a gente não vai querer. Então, Backspace. Beleza. Então, aqui a gente pode colorir essa parte do espectro, tá vendo? A gente pode modificar a cor desse espectro. Pode dar um tinte de azul, um tinte de amarelo, um tinte de vermelho. A gente pode brincar com isso daqui para dar um aspecto cinemático. Sempre apertando Backspace para poder resetar isso daqui. Qual é o meu racional aqui? Eu tenho um background rosa. Esse background rosa não é real. Ele é fundo rosa. Então eu poderia dar um tintezinho nele, né? Tipo, como se fosse criar uma layer no Photoshop com opacidade bem baixinha para dar um rosinha no fundo. Basicamente a mesma ideia. Então eu posso meio que colocar um rosinha, né? Para poder dar aquela sensação bem levinha de que esse rosa tá afetando toda a imagem. Você aperta a tecla M, você percebe, né, que tira esse rosa, fica tudo um pouquinho mais lavado, né? M é para mutar o node. Se eu desmutar o node, você vê que ela dá esse rosa a mais, isso dá um assim na imagem, dá um punch nela, né? Ficou mais bonitinha ainda. Vamos dar um outro F12 aqui rapidinho, porque eu mudei a posição da câmera. ESC para cancelar. Aqui o denoiser já resolveu o assunto aqui, né? Aí eu desconecto, conecto e vou lá, tá aqui de novo. Aí aqui, beleza, aqui a gente já mexeu, né, nessa parte aqui do lift. A gente agora tem o gamma, né, que a gente pode subir aqui. Ele vai fazer basicamente o mesmo efeito de subir, descer e afundar a nossa imagem. Mas no gamma, ele tem mais esse efeito de contraste, digamos assim, né? Então o que eu posso fazer? Eu vou dar um reset nele aqui, eu não vou mexer nele aqui, tá? E eu posso colorir o meu gamma também. Você vai ver que o meu gamma, ele pega principalmente nos midtones, tá vendo? Ele passa bem por cima dos midtones. Então você poderia até utilizar uma cor complementar ao teu rosa, colocando um verdinho, né, aqui, para poder dar uma complementada, ou você pode dar outro tinte de rosa e deixar ainda com mais cara de, sabe, boneca, digamos assim. Eu acho esse aspecto aqui bem coisa de boneca Barbie, né? Não sei porquê, me lembra. Acho que eu vi muito isso na TV quando eu era moleque. Mas o ponto é que você pode acrescentar também um tom de rosinha nesse aqui, ou um tom complementar, né? A cor oposta, vou adicionar um verdinho. Nesse caso aqui o que eu vou fazer vai ser o seguinte, vou deixar esse aqui no meio mesmo, tá? E vamos abaixar ele aqui um pouquinho, esse gamma, para poder deixar essa imagem um pouquinho mais escura. E aqui no game, você vai ver que ele vai brincar um pouquinho mais com os highlights, ele vai mexer mais nas partes claras, tanto que você percebe que os midtones e darks, eles ficam aqui mais afundados no meio, eles nem mexem direito, enquanto que os highlights, as partes mais claras da imagem, elas são mais alteradas e elas mexem aqui, tá vendo? Então aqui, esse game vai brincar mais com os highlights. Então se eu quiser afundar os meus highlights, é aqui que eu mexo neles. Então se eu quiser dar uma colorida no meu highlight, botar os meus highlights num tom de azul, eu posso, né? E sempre com suavidade, mas não é o que eu quero aqui também. O que eu vou querer mesmo é realmente só dar uma subidinha nele, nos meus highlights, para dar aquele brilhinho mais gostosinho. E você vê que ele está funcionando aqui normalmente na nossa viewport em tempo real. Eu realmente só não utilizei ele aqui em cima apenas porque esse painel só aparece no Image Editor. Mas a teoria aqui é bem simples, né? Mas a teoria aqui não é relativamente simples, mas é basicamente o que a gente está fazendo. E é colocando um pouquinho de cor e tentando centralizar isso daqui. Tá vendo essa linha verde? Vamos tentar centralizar ela. A gente pode tentar... Ela é um midtone, né? Então, tá vendo que ela tá um pouquinho mais para cima? A gente pode abaixar ela aqui. Para tentar trazer ela um pouquinho mais para baixo e centralizá-la no nosso espectro visual. Deixar isso aqui mais centralizado, mais agrupado,
pode deixar a nossa imagem mais agradável. E aqui a gente pode separar mais, né, os nossos espectros ou juntar mais os nossos espectros, que são exatamente isso daqui que está acontecendo. Que são os shadows, né, que são os pontos mais escuros, que são esses daqui, tá vendo? Mexi na parte mais escura, os highlights nem mexeram. Os midtones, que pega tudo que tá no meio e ele meio que abre, né? Basicamente o que tá acontecendo aqui é que ele abre e ele distancia, né, os nossos tons. Então os midtones, né, que são os tons de meio, e aqui os highlights, né, que são os tons mais claros. Isso daqui a gente não vai conseguir pegar numa aula só, mas já é uma introdução legal para você saber que tentar dar uma centralizada na tua waveform vai fazer com que a tua imagem fique mais profissional e mais agradável, tá? Então assim, não se preocupe em aprender tudo isso agora, mas se preocupe em entender que isso existe, para que conforme você for trabalhando, você volta nisso daqui e for fazendo novas imagens, você volta nisso daqui e vai deixando as suas imagens cada vez mais bonitas. Eu falo mais detalhes sobre isso nos meus cursos, tá? Mas beleza. Agora que o nosso color grading tá pronto, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou selecionar apenas ele aqui, dar um Shift P, a tecla N aqui, chamar ele aqui de grading. Joga ele aqui para esse canto. E agora a gente vai dar o toque final, a cereja do bolo, né? O que acontece é o seguinte, vamos dar um sharpness, né? Para deixar a nossa imagem aqui um pouco mais bonita. Vou apertar a tecla N para sumir com isso daqui. A gente vai dar um sharpness porque na renderização eu tenho zoom infinito, né? Eu posso dar zoom para sempre, mas no render não, né? O render ele tem um limite de pixels. Então a gente vai dar um sharpness, né? Que é para poder deixar a nossa imagem mais definida. E também dá alguns efeitos visuais de câmeras, tá? Então vamos começar pelas câmeras. Toda câmera do mundo real, ela tem uma lente, e essa lente ela causa distorções e efeitos comuns que somente lentes causariam. Para adicionar esses efeitos no teu render, para adicionar esses efeitos no render, é que você aperta Shift A, você vem aqui em Filter e você vai escolher o filter de Lens Distortion. E é para adicionar isso, essas distorções de lente, que nós vamos apertar Shift A, vir aqui em Distort, né, de distorção, e clicar aqui em Lens Distortion, ou distorções de lente. Esse node aqui a gente vai colocar aqui na frente e instantaneamente ele não faz nada, mas ele dá duas coisas pra gente. Distorção e dispersão. A distorção, ela vai fazer o quê? Ela vai deixar a nossa imagem com esse aspecto meio de TVzinha aqui, né? Vamos Ctrl B aqui, deixar nosso render aqui mais focado na câmera. Deixa eu ver se eu colocar só em câmera o que acontece. Ele pega a viewport inteira, beleza. Mas ele dá essa distorcida que é quase como se fosse uma lente olho de peixe, tá? Então se você for aumentando ele aqui, ó, é como se ele estivesse criando uma lente olho de peixe. E para ele não perder as quinas da imagem, você tem que clicar aqui em Fit. Só que aí ele dá um zoom, né? Então você perde resolução. Vamos desligar o Fit por enquanto. E aqui, fora o Distortion, deixa eu colocar ele aqui em 0. Você também pode fazer a distorção inversa, né? Caso a sua lente seja uma lente, sei lá, não sei que diabos uma lente faria tendo essa forma aqui, né? Mas você consegue fazer um negócio muito doido aqui. Enfim, o ponto é o seguinte. A gente pode mexer nisso daqui, por enquanto deixar em 0. E nós temos também o Dispersion. Dispersion é um efeito chamado Chromatic Aberration. Esse efeito de Chromatic Aberration, ele acontece, né, por causa da dispersão da luz dentro da lente, né? Isso é muito comum em lentes que não estão com uma qualidade muito legal, mas mesmo as lentes de qualidade excepcional ainda tem um pouquinho disso daqui. Então, é legal a gente adicionar essas imperfeições de câmeras à nossa renderização para que ela fique mais realista. É por isso que a gente vai colocar isso daqui como uma pitadinha de tempero. A gente vai colocar 0.005 de Lens Distortion, só um pouquinho, com o modo Fit, para a gente não perder as quinas da nossa imagem. E de Dispersion, de Chromatic Aberration, a gente vai colocar 0.008. Bem pouquinho mesmo. Por quê? Porque é para aparecer só o detalhe mesmo, sabe? Tipo, se a gente chegar aqui na nossa imagem, não é pra gente ver nada louco acontecendo aqui, ó. Se eu desligar, mutar com a tecla M, você vê que ele muda um pouquinho, mas é uma distorção leve, tá? Eu vou até reduzir isso aqui para 0.03, na verdade, tô achando a distorção apelativa. Esse aqui eu posso até aumentar, 0.01, para você ver. E ele dá esse efeito ele pega principalmente nas quinas da imagem, tá? Ele é mais forte aqui nas quinas, tá vendo? Vou até aumentar aqui, ó.
Nas quinas ele pega mais. Nas quinas ele pega mais, no meio ele pega menos. Então ele é um efeito que pega bem as quinas da imagem mesmo. Então se você quiser tipo, dar um efeito de que o negócio tá fritando no ácido, você pode usar isso daqui. Mas pega leve. 0.01 aqui eu acho que já é até exagerado. Vou colocar 0.01, mas honestamente eu botaria 0.005. Mas enfim, vamos de 0.01 mesmo, só para você ver o efeito no final das contas. E com isso nós temos aqui o realismo da lente, que eu vou até dar um Shift P e chamar aqui de Lens Distortion. Eu tô só repetindo o nome do negócio, então vamos chamar aqui de realismo da lente, né? E para fechar com chave de ouro, vamos dar um sharpness, né, nessa nossa imagem, porque beleza que na renderização tudo fica maravilhoso, lindo, mas como eu falei, na imagem aqui, ó, não vai ter tanto, né, até porque a gente vai estar usando denoiser e tal, então a gente vai dar um Shift A, vamos vir aqui e adicionar um filter, e esse aqui é engraçado, é o filter, Shift A, filter. Enfim, você bota o filter aqui e ele tem uma coisa chamada Box Sharpen, que ele dá um sharpness na nossa imagem. Esse sharpness ele tá muito forte, né? Ele dá basicamente um highlight aqui em volta da nossa imagem. E aqui você vê, né, que a diferença que ele dá da renderização para viewport, né? Isso daqui é importante você ficar ligado, principalmente no zoom. Então assim, esse daqui é a mesma coisa. Temperinho, pega leve. 0.005, por exemplo. Só para dar uma separada mesmo. Vamos dar um 0.1 só para ver se vai ficar muito exagerado. Ó, aqui na imagem a gente consegue enxergar aqui, ó. Ele cria um pixel mais escuro em cima, um mais claro e um mais escuro embaixo. Então, sem ele, tá vendo? Ó, fica meio borradinho. Com ele tenta pegar as quinas e fazer esse efeito aqui para poder dar um sharpness, né? Para poder dar uma visualização. Para poder dar um pouco mais de firmeza na view, né? Para poder dar um pouco mais de firmeza naquilo que você tá vendo. Tanto que assim, quando você visualiza a imagem, agora ela tem esse leve outliner em volta das coisas. Isso dá uma sensação maior de rigidez, tá? Eu tô olhando aqui, tô achando meio pesado. Tá vendo que aqui em cima tá ficando até um preto e um azul bem forte? Então vamos tentar reduzir isso daqui para 0.005 para não ficar tão intenso aqui em cima. 100, tá vendo que ele meio que some com ele, com tecla M ele aparece um pouquinho mais. 008 talvez. Gostei, beleza. E assim a gente tem o nosso resultado final aqui. Acho que já está assim interessantíssimo. E agora que você tem a sua pós-produção funcionando tanto em tempo real quanto aqui na tua imagem, aprender os scopes, é que na próxima aula a gente vai passar para as configurações finais de render, para você configurar a tua renderização, renderizar o mais rápido possível no teu computador e postar essa tua animação final, teu projeto final nas redes sociais. Então, clica no vídeo que está aparecendo aqui na tela e vem para a próxima aula comigo.